Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento e a hora que você vai parar para ouvir esse vídeo, essas palavras. Não são palavras agressivas, mas palavras de amor e conserto, uma palavra de vigilância da parte do nosso Deus que nos ensina a cada dia a nos seguir da maneira que a Bíblia nos ensina. Quero desejar a você um dia de paz, um dia feliz, uma noite, uma tarde. O momento em que você vai ouvir essas palavras. Às vezes, meus irmãos, sempre eu gosto de alertar aos irmãos, ensinar aqueles que não têm o conhecimento, porque não é eu que ensino, é a Bíblia que ensina, é a palavra que ensina. Sempre eu falo o que a Bíblia me ensina. Por isso vamos reconhecer o amor de Deus, reconhecer e pôr em prática os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque a gente vê, eu vejo, irmão, tantas palavras distorcidas, tantos ensinamentos errados. E quando você ensina um caminho errado, uma pessoa, ele vai ter um prejuízo, um precipício lá na frente. Então, é como a palavra de Deus. Quando nós anunciamos uma palavra errada, que uma pessoa vai seguir o ensinamento errado, irmão, ele não vai ir para lugar nenhum, a não tomar um prejuízo, a não encontrar aquilo que está necessitando. Aquilo que você está necessitando, se você for procurar uma pessoa errada que não tem um conhecimento daquilo que você está precisando, está procurando, você vai passar por uma consequência mais e mais perigosa do que você já está passando. Por isso que é bom, é o que Cristo disse na sua palavra, né? É cego guiando cego, e se um cego guia outro cego, ambos caem no barranco. Então, você não procura aquilo que você necessita, aquilo que você está precisando, principalmente na nossa salvação, na nossa vida eterna. Não procura o ensinamento do homem que não tem um conhecimento da palavra de Deus. Vai procurar na Bíblia, porque a Bíblia é o caminho que nos ensina onde nós vamos, irmão, chegar até a Deus. Para isso existe a Bíblia. Sempre estou dizendo, não procura buscar os ensinamentos errados, mas busca o conhecimento de Cristo. Foi isso que ele disse. Aprendei de mim. Então, se nós temos de aprender de Cristo, se nós queremos ter vida eterna. E eu vejo, irmão, tanta palavra distorcida. Quando o homem distorce a palavra de Deus, é como ele está roubando a palavra. Ele está furtando a palavra, né? Enganando uns aos outros com falsas palavras, com palavras furtadas. Isso, irmão, Cristo, ele abomina essas coisas. Por isso, vamos ter cuidado no que nós estamos ensinando, irmão. Porque quando nós ensinamos um caminho errado, principalmente de salvação, da palavra de Deus, você está matando essa pessoa espiritualmente. Porque vai perecer. E quando perece, irmão, é como se fosse, tivesse cometendo um crime. Foi o que João disse, né? Todo aquele que procurar glorializar o seu irmão sem motivo, ou falar mal, machucar, é como se estivesse matando esse irmão. É réu de juiz, diz a palavra. Então, quando a pessoa ensina um caminho errado, a pessoa está matando essa pessoa, porque vai colocar a pessoa num caminho de morte, não um caminho de vida. Porque o caminho de vida é Cristo, é a Bíblia que nos ensina o caminho da vida. Então, quando distorce a palavra, está furtando a palavra de Deus. Principalmente hoje, nos nossos dias, roubam a palavra de Deus, furta a palavra de Deus por ganância e ganhar dinheiro. Isso é que nós devemos ter muito cuidado com esses pregadores que pregam por dinheiro, que pregam a palavra de Deus por ganância para ganhar dinheiro. Vamos ver o que Deus está dizendo, irmão, sobre essas coisas, aqui no livro de Jeremias, uma palavra de Deus que nos alerta. Essa palavra serve para você.
Porque às vezes as pessoas às vezes também fazem porque não têm um conhecimento, pegam o ensinamento errado, porque o ensinamento errado já vem de muito tempo. Por isso não tem um ensinamento adequado. Mas é errado porque a Bíblia ensina o caminho certo. Deixa de seguir a Bíblia para seguir os ensinamentos dos homens que não têm o conhecimento da verdade. Diz aqui no livro de Jeremias, no capítulo 23 de Jeremias, irmão, e no versículo 29, diz assim, vamos ver no 30, está dizendo assim, versículo 30, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Aí, é ou não é? Quando um pregador distorce a palavra, quando ele não prega a palavra, quando ele inventa outra coisa para querer se exaltar, para querer se encher de honra, né? A gente vê tantas coisas erradas, pega um versículo da Bíblia, confunde com uma outra coisa, porque a Bíblia ensina de um jeito, eles pegam esse versículo para poder cometer em outra coisa, achando que está fazendo certo. Mas não está, irmão. Preciso ter o Espírito Santo para que ele venha abrir a nossa mente para que nós entendamos o Evangelho de Cristo. Então, se a gente vê palavras distorcidas, quando distorce a palavra, é roubando a palavra, deixando de pregar o verdadeiro Evangelho para colocar uma pessoa, um próximo, no caminho da verdade, para essa pessoa ter vida. Então, assim, vamos ter cuidado, irmão, com nós mesmos e com o nosso próximo. Porque quando ensina um caminho errado, está ensinando ele o caminho errado e está seguindo também o caminho errado. Então, se formos procurar entender essas coisas, se procurar buscar um caminho certo que é Jesus. Né? A gente vê tantas coisas distorcidas, irmão. Palavras que não é lícita, não está escrito na Bíblia, mas eles seguem essas coisas. Né? As pessoas confundem uma coisa com uma outra. Eu vejo aí pessoas pegam a palavra de Deus para dizer que é pastora, tem que ter pastora. Não existe pastora na Bíblia, irmão. Aí pega aquele versículo de lá de Raquel, que era pastora de ovelha do seu pai, confunde esse versículo para dizer que tem pastora na Bíblia. Não é assim, irmão. Não vai confundir uma coisa com uma outra. Não vai confundir uma coisa de animal, pastoral, com homens, com pessoas. Né? A Bíblia fala em coisas espirituais. Deus não escolheu mulher para apacentar as suas ovelhas, porque nós somos ovelhas de Cristo. À toa, se ele não escolheu, o que Pedro disse, quando Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está mandando apacentar a ovelha lá de campo? Não, ele está mandando apacentar as ovelhas que somos nós, somos a ovelha. Então, ele não escolheu mulher para ser pastora dessas ovelhas. Ele escolheu homem, varão. Então se confunde essas coisas com outra coisa, né? Para se exaltar, para se encher de honra, e vai receber o que de Cristo naquele grande dia. Né? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vai ser humilhado, porque está sendo exaltado aqui na terra. Por isso, vamos procurar servir, irmão, a Cristo. Vamos aprender de Cristo. Não vamos distorcer a palavra de Cristo. Não vamos pregar outra coisa a não ser o Evangelho de Cristo, irmãos. Era isso que eu queria passar para você, meu irmão. Eu não estou agredindo, sempre eu estou assinando a verdade que a Bíblia nos ensina. Então, você faz certo, para que você agrade a Deus, para que Deus venha se exaltar. A você tem que ser exaltado por Deus, não ser exaltado pelos homens, porque os homens não têm nada para dar a ninguém. A gente está vendo o que eles estão dando, é o caminho da perdição, ensinando o caminho da perdição às pessoas, furtando, roubando as palavras de Deus para ganhar dinheiro num caminho, colocando muitas pessoas no caminho errado.
Era isso que eu queria passar para vocês, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Né? Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se for da vontade do nosso Deus, irmão. Não temo essa palavra por uma agressão, mas tomo por um conselho de um irmão, de um amigo. Porque a minha felicidade é ver você feliz. É ver você e a sua família ter paz, ter alegria e ter vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso vamos ter cuidado com as nossas vidas, porque a salvação é preciosa, irmão. A salvação é coisa muito preciosa, coisa boa. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. E tenha todos um feliz dia, uma feliz tarde, uma feliz noite. Até lá, meus irmãos. Que Deus abençoe.